Olá, minha amiga, meu amigo. Vamos ao ponto alto desta quarta-feira, 26 de agosto, a nossa conversa de fim de dia. Se você não estiver inscrito, não deixe de se inscrever e ao final de dar o seu like ou o seu dislike. Então, temos mais um sinal, mais um símbolo da retomada brasileira. O brasileiro é resiliente mesmo, né? É aquele que empurram para baixo e ele levanta de novo, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O presidente da República foi lá para aumentar esse sinal, né? Porque é um símbolo. A produção de aço foi o que marcou foi um divisor de águas no Brasil. Foi a Companhia Siderúrgica Nacional lá no tempo de Vargas, né? Até dizem que ele ganhou uma siderúrgica, né? E aí botou o Brasil na guerra ao lado dos americanos, né? Eu acho que aí há um bom exagero nisso, né? O fato é que estavam torpedeando nossos navios aqui na costa, os alemães. Bom, voltamos. No dia 22 de abril, com a pandemia, a Uzi Minas, que foi a primeira usina estatal a ser estatizada, foi lá no governo de Fernando Henrique, ela tem aí, foi inaugurada em 1961, né? Então é uma usina que tem um significado. E desligou os altos fornos, né? Alto forno é onde se produz o ferro gusa, que depois vai para a aciaria, depois vai para a laminação, né? E aí é o aço do seu veículo, da sua geladeira, é o aço que está por toda parte, né? Então é muito importante, o alto forno é aquele momento do ferro gusa que faz a diferença na produtividade e na qualidade, né? E está ali, no Vale do Aço, né? Está lá nas Minas Gerais, que são produtoras de tanto minério de ferro, né? Lá em Ipatinga. O presidente da República foi lá para reaquecer esse forno, né? Bem simbólico, no reaquecimento da economia brasileira, da atividade econômica brasileira, reaquecimento dos empregos, né? Enfim, da produção industrial. Porque ninguém produz aço se não tem consumo, né? E o ferro gusa é ali, vai direto, já sai o aço e vai para a indústria, né? Que vai a indústria manufatureira, né? Transformadora, né? Indústria de transformação. Então foi um momento muito importante, mostrando que o Brasil tirou a poeira, né? E deu volta por cima e está se levantando de novo. Foi descerrada uma placa, está escrito na placa, estamos prontos para crescer com o Brasil. Os 3 altos fornos lá de Ipatinga, Ipatinga, a cidade, nasceu depois da siderúrgica, imaginem só. Eles produzem 2.000 toneladas de gusa por dia. Tem 13.000 pessoas trabalhando lá. Cada alto forno tem 70 metros de altura, né? 70 metros de altura dá um prédio aí de mais de 20 andares, né? Bom, estava lá o governador Romeu Zema, que aproveitou para mostrar que Minas Gerais está com a menor taxa, claro, relativa à população, de óbitos nessa pandemia. Eu anotei aqui algumas coisas e depois passou-se o microfone no final para o presidente Bolsonaro. Ele começou dizendo que se o jornalismo falasse bem dele, ele ia levar um susto porque alguma coisa estava errada, né? Porque lá fora foi uma manifestação assim incrível, né? Da população que foi para a rua fazer manifestação pelo presidente, aquela história de mito, a gente veio aqui de graça, né? Nossa bandeira jamais será vermelha. Eu estou dizendo isso porque eu vi a transmissão no vivo, mas parece que essas notícias não saem. Vai sair que ele respondeu grosseiramente a um jornalista que perguntou de novo a história
dos R$89 mil de 27 cheques durante 5 anos do Queiroz para a primeira-dama, segundo lá o inquérito. Aí perguntam para ele, tem que perguntar para quem está investigando, né? Aí eu botei na calculadorazinha, só para a gente saber, ter o tamanho das coisas, né? 27 cheques, imaginem só, fazendo as contas, né? Divide 89 mil por 27 cheques, dá 3 mil e pouco cada cheque. Durante 5 anos, dá 1.400 por mês, não é uma coisa assim. Mas isso quem tem que contar por quê, o que aconteceu, é lá, não é o presidente da República. Fazem essa pergunta para o presidente para irritá-lo, né? Aí ele responde, vai ver o doleiro Dario Messer, né? Aí era mais de 1 bilhão, né? Vai ver os outros, né? Era tudo, é o bilhão comparado com o real lá embaixo. Mas essa é uma questão que tem que ser esclarecida, né? A rachadinha, como nós todos sabemos, tem nas câmaras de vereadores, tem nas assembleias legislativas, está cheio por aí. Se fossem fazer uma investigação nacional, ia aparecer isso aí. Mas, enfim, o que eu queria falar também sobre essa recuperação, né? Ontem foi a Casa Verde Amarela, que vai significar uma aceleração, uma volta da construção civil. E a construção civil está com um índice de confiança em alta, né? Agora, eu recebi aqui no YouTube muito depoimento de gente que está se queixando que já subiu o preço do tijolo, do cimento, do ferro de construção, né? Então, é bom dar uma olhada nisso, porque a inflação está lá embaixo. O juro está lá embaixo, a inflação está lá embaixo. Por que está subindo o preço aí? É para compensar que esteve parado? Não dá. As pessoas ficaram sem rendimento esse tempo, não podem, não tem poder de compra sobrando por aí, né? Então tem que olhar para isso também. Está aqui, ó. Agora que eu vi a conta, né? 89.027 cheques, dá média de 3.296 cada cheque. Entre 2011 e 2016, durante 5 anos, dá R$17.800, 17.800 por ano, o que daria 1.483,33 por mês, né? Aí, tomara que quem está investigando apresente o resultado disso, né? Porque fica enrolando, né? Enrolando. E é bom para quem está fazendo oposição enrolar. Eu acho que está na hora de oferecer logo o resultado dessa história, né? Bom, o presidente da Câmara confirmou que foram a São Paulo, ele e Alcolumbre, falar com o ministro Alexandre de Moraes, lá na casa dele, que os dois têm procurado gente do Supremo, né? Dizem que é para ajeitar a possibilidade de reeleição na Câmara e no Senado, né? O Alcolumbre já está em campanha, né? Já tem gente apoiando a reeleição dele. Rodrigo Maia tem declarado que não é esse o interesse dele, né? Agora, a propósito, eu não sei se é verdade que estão discutindo isso. Rodrigo Maia disse que não falou nesse assunto reeleição, né? Disse que foi lá falar com o ministro um outro assunto, que não foi reeleição. Se tivessem falando de reeleição, eu aconselharia a ler a Constituição, porque está escrito na Constituição. Aqui tá pegando um negócio muito perigoso, que as coisas estão escritas na Constituição, começou lá no julgamento da presidente Dilma no Senado, presidido pelo presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, né? E simplesmente, olha o que aconteceu com o artigo 52, parágrafo único da Constituição. Está escrito lá, no julgamento de presidente da República, né, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública. Isso foi rasgado da Constituição.
Os mineiros tiveram que corrigir isso na eleição, porque ela foi candidata ao Senado. Mas aqui, pela Constituição, por 8 anos não poderia ser candidata a nada. O que fizeram? Tá bem, não, só para lembrar, começou aí. Depois veio aquele inquérito interno lá do Supremo, passando por cima de liberdade de opinião, liberdade de manifestação, proibição de censura prévia, liberdade de trabalho, etc. Né? E agora estamos falando na reeleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado. E se diz, né, que conversaram esse assunto com ministros do Supremo. Volto a dizer, o presidente da Câmara disse que não conversou esse assunto. Né? Porque está escrito aqui na Constituição, artigo 57 da Constituição. Aí, no parágrafo 4º, diz: cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Está bem claro. Pois é. Parafraseando aquela alegação do moleiro alemão para o Kaiser, para o imperador, que disse, né? Mas ainda há juízes em Berlim, é bom lembrar que ainda há Constituição no Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia.